Jornal Demais News. Demais News. Demais News. Entrevista. Vamos lá, entrevista de hoje, entrevista do dia. Já conforme a gente anunciou desde o início do nosso jornal, a gente vai conversar com ele aqui, o Leandro Vieira, ele que é palestrante, bacharel. E também Douglas Fernandes aqui nos nossos estúdios, né, Douglas? Bom dia, Douglas. Tudo bem, Douglas? Bom dia, Souza. Bom dia. Hoje, pela manhã, a gente tem a oportunidade de conversar com uma pessoa muito importante, muito bacana, principalmente no ramo das empresas, né? Ele que tem um conhecimento mundial nessa área. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, dando uma satisfação para a nossa audiência, né? Da minha ausência no jornal, recuperando a voz ainda, já faz mais de uma semana, mas estamos aos pouquinhos voltando, né? Quero desejar um bom dia todo especial também para o nosso convidado, Leandro. Obrigado pela oportunidade. Seja bem-vindo aqui ao estúdio da Demais FM, Leandro. Bom dia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Souza. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom conseguir compartilhar conteúdo, principalmente para as pequenas e médias empresas e, enfim, para todos aqueles que queiram evoluir no seu negócio. Muito bem. Leandro, para a gente começar a nossa empresa, né, nós vamos falar diretamente hoje para líderes, né, e para gestores e para donos de empresas. Perfeito. Né? Pequenas, médias empresas. Hoje a gente sabe que o mercado está bastante competitivo, mas a gente sabe também que ele está bastante desestruturado. Né? Perfeito. Desestruturado em que segmento? Poxa, às vezes eu tenho uma empresa... ela é uma empresa de pequeno porte, mas eu já tenho mais de 10 colaboradores. Eu tenho uma empresa de médio porte, mas ela já tem acima de 30, 40 colaboradores. E às vezes eu sei que eu tenho um bom produto, às vezes eu tenho uma empresa bacana, mas por que a minha rentabilidade, por que a minha organização não funciona, né? E eu acho que o teu papel é extremamente fundamental nesse quesito, para fazer ela rodar da melhor maneira possível e encaixar essas pessoas nos seus devidos lugares, né? Então eu gostaria que você falasse justamente disso. Vamos começar falando primeiro então da sua formação acadêmica, né? Para os lugares que você passou, as empresas que você passou, para a gente entrar nessa fatia tão importante aí e para o pessoal poder te conhecer e te contratar também. Opa, vamos lá. Eu sou nascido em Florianópolis, me mudei para Blumenau há 32 anos, onde eu cursei a Universidade Regional de Blumenau, sou bacharel em administração, depois com especialização em gestão empresarial pela Fundação Fritz Miller e MBA em assuntos internacionais pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica da USP, a FIP. E depois eu ainda tive a felicidade de, em uma das minhas passagens profissionais, trabalhar na Fundação Dom Cabral, sétima melhor escola de negócios do mundo, né? e que com grande alegria é brasileira, é mineira. Né? E nessa passagem pela Fundação Dom Cabral eu fui gerente do PAEX, Parceiros para a Excelência. Este é um programa da Fundação Dom Cabral que busca estruturar as empresas, desenvolvendo indicadores, desenvolvendo a visão estratégica nos empresários. Chega um momento em que eu percebo que eu havia coletado muitas informações na minha vida e não cabia eu ficar sendo monitor de um projeto onde eu poderia ser a cabeça desse projeto. Eu nunca tive a ideia de ser empreendedor, mas chega um momento na minha vida em que eu paro e penso, se todos ajudam apenas as grandes empresas, quem dá atenção para a pequena e média empresa? Certo. Então, em 2016, eu deixo a Fundação Dom Cabral, depois de adquirir muito conhecimento na área de gestão, e vou atender a pequena e média empresa. Quando eu chego no mercado, eu percebo que não existe estrutura, porque muitos não estudaram para ser gestores. Aconteceu na vida deles. Eu era pequeno, eu era do interior, eu comecei o meu negócio, ou eu herdei do meu pai, que também não teve o estudo para ser um gestor. E eu percebo ali a necessidade de trazer toda a minha bagagem de vários anos. Eu vinha do mercado internacional, eu fui gerente de exportação de uma centenária, onde até então eu tinha mais de 150 viagens ao exterior, a 38 países, onde meu trabalho era abrir lojas
desta operação ao redor do mundo. Pode citar o nome dela sem problema nenhum. Eu trabalhei um grande caso de amor, não vamos fazer merchan, mas se algum amigo de lá estiver ouvindo, na companhia Hering, em Blumenau, durante 12 anos e meio. A empresa que me proporcionou ter o nível de educação que eu tenho, porque pagaram a minha universidade 50%, curso de idiomas, e eu me converti em um homem estratégico dentro da empresa. Tanto que chega um momento em que o vice-presidente da companhia diz o seguinte: a partir de hoje, de Oriente Médio na nossa empresa, só o Leandro pode falar sobre o assunto. Por quê? Porque eu desenvolvia o ponto de venda, desenvolvia a operação, voltava para o Brasil, criava estratégia e depois nós partíamos para a abertura de loja. Assim eu abri loja em Jeddah, na Arábia Saudita, em Riad, em Dubai, no Líbano, além de Venezuela na época boa. Para Venezuela eu já fui mais de 10 vezes. Para Bolívia, onde nós hoje temos, ainda, nós não, porque já não sou mais da companhia, mas tem uma loja operando há mais de 20 anos. Então todas essas vivências me trazem um pacote de informação e de conhecimento que o que eu faço hoje, na minha vida profissional, Leandro Mentor de Projetos, é entregar esse conhecimento aos empresários. Fazendo o quê? Aquela não preparação deles se converta em algo muito pequeno. Porque, de forma geral, os empresários, as empresas me contratam para fazer o próprio desenvolvimento dele e de suas equipes. Leandro, eu quero você aqui porque eu não sei falar direito, eu não sei me conduzir. E existe algo muito interessante, Douglas. Todas as vezes que o empresário sai da sua função estratégica e ele entra no operacional, quem está no comando deste barco? Ninguém, né? Aí ele anda à deriva. E nós não sabemos por que as empresas têm tantos problemas em se perder na caminhada. Então o que nós fazemos? Eu desenvolvo as lideranças para que efetivamente, engajados no projeto estratégico da empresa, o proprietário, o empreendedor fique na sua cadeira e permita com que os seus gestores comandem a operação. Então nós temos preservado a posição estratégica e a posição tática do negócio. Que é o olhar do empresário, do gestor de cima, né? Positivo. Ele consegue começar a olhar a empresa de cima, olhar os possíveis problemas para ajustar. Perfeito. E os lugares onde ele pode crescer, onde ele pode expandir, onde, poxa, aqui eu tenho uma falha, aqui é fácil de corrigir. Porque se o cara está no operacional no chão da fábrica, ele só é mais um colaborador no chão da fábrica, né? Eu geralmente digo que alguns empresários, quando eu começo a trabalhar, eles sofrem de abstinência. Abstinência da droga, que é colocar a mão na massa. Então eu sempre digo que o meu empresário ele tem 3 pilares estratégicos a desenvolver. Uma que é cuidar do dinheiro. Porque no bolso do empresário tem um escorpião e lá ninguém bota a mão. Então ele tem que cuidar dos investimentos, porque isso é de foro íntimo e da sua família. O que nós vamos investir, quanto, aonde e como? Então é cuidar do investimento. O segundo, ter foco na estratégia. Cuidar das oportunidades, o que está acontecendo. Vamos crescer? Crescer para onde? Crescer quanto? Vamos exportar? Vamos importar? Vamos aumentar a nossa operação? E o terceiro, não menos importante, que é estar conectado com as linhas de poder da sua comunidade, do seu município, do seu estado. Por quê? É neste meio, neste momento, lidando com demais empresários, conhecendo as estratégias do poder legislativo, executivo local, que ele vai saber para onde que vai o nosso município, a nossa comunidade e até mesmo o nosso país. Então, se você estiver conectado nesses 3 pilares e permitir que a gestão trabalhe a tática, a operação, fizemos o casamento perfeito. Perfeito. Leandro, e assim, nessa tua vivência, né, que você tem passado aí, nesse teu novo projeto de vida, a partir do momento que você deixou a instituição, deixou a companhia aérea, que você montou o teu projeto, que é a tua empresa, né? Perfeito. Hoje você atende as empresas. O ponto pilar que você identificou foi justamente esse.
Sim. os gestores, os donos da empresa no chão de fábrica e a empresa meio à deriva. Esse é o ponto principal. Perfeito. E aí eu resumo esse diagnóstico falando o seguinte: nós precisamos trabalhar com gestão estratégica. E foi onde o nosso amigo Souza fez o enunciado, né? O Leandro, mentor de projetos na área de gestão estratégica, desenvolvimento de lideranças e pessoas. Qual é a definição de gestão estratégica? Vai no Google, bota lá. É a forma de gerenciar a organização com foco na estratégia do seu negócio. Perfeito. Ponto. Agora, como nós vamos fazer isso? Então, você, empresário que me ouve, qualquer um de nós, porque isso cabe para nós, para mim, para você, nós. a seguinte pergunta: aonde eu estou e aonde eu quero chegar? É fácil. É fácil. É muito fácil. Difícil é construir a ponte. Certa feita, eu atendi a um proprietário de uma rede de supermercados. Naquela época, ele faturava 100 milhões de reais. E eu perguntei: aonde o senhor está e aonde o senhor quer chegar? E ele disse: hoje eu faturo 100 milhões, em 5 anos eu quero faturar 500 milhões. Ótimo, fantástico. E como que o senhor pretende fazer isso? Ele disse: vendendo mais. Eu disse: excelente. E como o senhor quer vender mais? Ai, caramba. E aí começa, porque você não faz alguém comer mais porque o preço está mais barato. Você precisa ter estratégias de crescimento. Você precisa ter estratégias de expansão da sua operação. Você precisa entender que um mix de produto diferenciado vai fazer com que você alcance seu objetivo. E quando alguém fala assim: o que é uma pequena e média empresa? Eu acabo de encerrar um projeto numa marmoraria e eram apenas 10 funcionários, entre eles a esposa do dono e o dono. E o dono, uma pessoa, um querido, uma pessoa fantástica, assim, um alemão muito agradável. E eu disse: a primeira coisa que nós vamos fazer é tirar você da produção. Ele disse: como? Eu passei minha vida toda fazendo isso. Você é o nosso melhor comercial. Então agora você vai para a estrada. Você vai cuidar das parcerias, você vai desenvolver clientes, você vai tirar essa roupa de líder da produção e você vai botar a sua fatiota, como dizia o meu avô, seu melhor traje, e você vai bater nas portas. Você vai apresentar o portfólio da sua empresa. E deixe que a sua esposa cuide da área interna da organização. Então, a primeira coisa que eu fiz é praticar um dos 3 pilares. É colocar o principal executivo, ou aquele que tem habilidade, na estrada. Porque não existe empresa se não existir comercial. E o nosso comercial tem que ser o camisa 10 do nosso time. Sim. E aí eu começo a botar cada coisa no seu lugar, cada um no seu quadrado, e desenvolvo a organização. Ano passado eu cheguei aqui pela região de Taiós, Santa Terezinha, que eu amo essa área, né? Viajo bastante para chegar todos os dias aqui, uma vez por semana. E eu perguntei ao empresário: por que você está me contratando? E ele disse com muita humildade: até aqui eu vim sozinho. Daqui para frente não dá mais. Sim. E aí eu comecei a organizar a empresa. E organizando a empresa, hoje nós estamos falando em faturamento de 3 dígitos. Projetado. Milhões. Olha que bacana. Então, tudo acontece com uma simples organização. Mas basta que você pegue os personagens e coloque cada um na sua caixinha. Isso é muito importante, Leandro, porque eu gostaria de citar, se você me permite, às vezes as pessoas pensam, né? Poxa, mas quanto que um consultor desse me custaria no mercado? Quanto que vai onerar para a minha empresa? Eu sempre digo assim, a ferramenta que você busca, que ela te traz resultado, ela é barata. Ferramenta cara é aquela que não te traz resultado. Perfeito. Né? Assim como uma propaganda no rádio. Qual é a propaganda cara para a tua empresa? A propaganda que não te traz resultado. Positivo. Porque a propaganda barata é aquela que te traz gente para dentro do teu mercado, por dentro do teu produto, que vende o teu produto. Então, isso é investimento barato, o que te traz resultado, né? E você tem trabalhado muito em Santa Terezinha, Rio do Campo, Taió, né? E eu gostaria que você falasse sobre isso, justamente, os pontos chaves sobre isso. Porque você atendeu muitos clientes aqui, né? Teria um case de sucesso que você poderia citar, que tem algum parceiro teu assim, que ele ia se sentir orgulhoso e não te traria problema? Tem sim, eu tenho certeza, inclusive ele deve estar ouvindo isso, essa entrevista agora. É uma pessoa incrível que eu conheci no ano passado, Elcio Rudnick.
da Rudnick Solar Energia de Santa Terezinha. Eu gosto muito de dizer que há apenas 7 para 8 anos, o Elcio Rudnick, um homem que veio da agricultura, do fumo, Sim. do plantio do fumo, ele estava trepado em um telhado instalando placa solar. Hoje ele é proprietário da Rudnick Solar Energia, que quer faturar 100 milhões de reais. O que significa isso? Ele, um homem que se desenvolveu dentro do seu modelo de gestão, e foi este homem que, em abril do ano passado, quando eu fiz a primeira entrevista com ele em Santa Terezinha, que eu não sabia onde ficava Santa Terezinha, o GPS me levava para algum lugar que eu pensava, meu Deus, será que eu estou certo? O GPS deve ter recalculado alguma coisa. Porque eu botei o carro na estrada e não chegava mais. Foi com o Elcio que eu fiz a pergunta, por que você está me contratando? E foi ele que falou, até aqui eu cheguei sozinho. Quando eu entrei na Rudnick, não havia um modelo de gestão definido, não havia um organograma, não havia uma hierarquia. E eu disse, Elcio, dentro dos 3 pilares que eu desenvolvo para os empresários, eu gostaria que você assumisse a posição de ser o estrategista, o comandante deste navio. Então você não vai soltar o leme e você vai me permitir trabalhar com os gestores. Ele não tinha pessoas abaixo dele, como dizer assim, uma linha hierárquica formada. Então eu perguntei, a quem você se reporta neste departamento? Nós poderíamos tratá-lo como um coordenador? Nós poderíamos tratá-lo como um líder de área? Ou nós efetivamente criamos o nível direção e o nível gerência? E ali nós desenvolvemos o organograma. Quando nós desenvolvemos o organograma, nós colocamos todos nas suas caixas. O Elcio não precisava mais sair da sua posição de diretor-geral e ir falar com todos os colaboradores. Ele falava com o gestor de cada área. Isso posto, nós avançamos um pouquinho quando eu percebi que havia maturidade das pessoas. Então, desses gestores, entendendo as suas posições, nós criamos uma reunião de resultados. Perfeito. A reunião de resultados acontece invariavelmente até o 10º dia de cada mês, onde cada uma das áreas, vendas, logística, financeiro, compras, vem apresentar o desempenho da sua área. E ele pode ser criticado e ter contribuição dos demais colegas, e no final o diretor-geral dá o seu parecer quanto àquela apresentação. E ali é uma reunião de apresentação e também deliberativa de próximos passos. E por que até o 10º dia de cada mês? Para que nós tenhamos velocidade de atuação na retomada de novos resultados ainda sobre o mês em questão. Ou seja, acabamos julho, até o dia 10 de agosto nós faremos a nossa avaliação gerencial mensal. E dentro dessa avaliação gerencial mensal, nós tomaremos atitudes para que nos próximos 20 dias do mês de agosto ainda possamos reverter um resultado não positivo do mês anterior. Olha, Quando que você bacana. começa a fazer isso, você está fazendo gestão estratégica. Você está desenvolvendo as pessoas. Você está desenvolvendo os líderes para ocuparem aquela posição. E o próprio líder maior, né? Positivo. Positivo. E o Elcio é uma pessoa com quem... Elcio, se você estiver me ouvindo, um grande abraço. Amanhã de manhã eu estou aí, 8 horas da manhã, batendo ponto todas as quintas-feiras, como eu faço há praticamente um ano. E o Elcio é uma pessoa que ele lê muito, ele estuda muito, ele acorda todo dia 4 horas da manhã. Esse homem está lendo um livro de 300 páginas a cada 10, 15 dias. E ele tem me ensinado muito. E no início deste ano não, né? Agora, pouquinho, foi março, quando eu estava concluindo meu projeto na Rudnick, ele falou, por que você vai sair? Eu disse, porque eu falei ao senhor que eu estaria 8 meses na sua empresa. E ele disse, mas por que você colocou 8 meses? Para que você não enjoasse da minha cara. E ele deu um sorriso e disse, e por que você não fica um pouco mais? E eu disse, é seu desejo? Foi quando ele falou, sim, eu gostaria que você ficasse em uma próxima empreitada. Então agora eu fico em um projeto no qual uma vez por mês vem um coach de fora de uma empresa muito grande fazer um trabalho de desenvolvimento estratégico de todos os líderes, mas numa outra esfera. Então uma vez por mês
Eu sou aluno de uma turma num espaço de 4 horas de reunião estratégica. Que bacana. Então, veja bem que você traz informação e você também ganha conteúdo. Colhe informação. Então, esse eu posso dizer que é um grande case de sucesso e um carinho eterno pela Rudnick. E quando eu não mais lá estiver, ela vai estar no meu coração como um case. Amém. E, Leandro, e o pessoal que se interessar por você, porque assim, ó, às vezes o pessoal acha, né, poxa, será que a minha empresa, ela é pequena, eu tenho capacidade de contratar o Leandro? O pessoal quiser tirar as dúvidas, informação, saber de valores, como é que o pessoal pode te encontrar? Bom, eu gosto muito, eu não tenho inteligência artificial, eu gosto muito do contato pessoa a pessoa. Quem desejar conversar comigo, por favor, faça contato pelo meu celular, que é o 47, código de área, 991883157. Não existe empresa pequena. Existe uma solução para cada empresa. Perfeito. Então, diferente das estratégias que trabalham as grandes empresas ou as grandes consultorias, eu sempre digo o seguinte: o meu trabalho numa empresa ele demora um pouco mais do que um outro concorrente meu, vamos falar assim. Mas eu trabalho com convencimento. E eu trabalho com solução aplicada a cada negócio. Então, a anamnese, que é o momento de diagnóstico daquela empresa, vai surgir qual a necessidade, qual o foco daquele empresário naquele momento. Nós estudamos um projeto e ali de 5 meses a 8 meses a 1 ano, dependendo da necessidade e o tamanho da operação, é o tempo que vai durar o projeto dentro dessa empresa. Lembre-se, eu falei há pouco de uma pequena marmoraria que ficou comigo durante 3 meses. Eu estava saindo, ela pediu, foi a esposa do diretor, a sócia dele, que então me disse, você fica mais um mês conosco? E teve um dia da nossa conversa que ela disse, Leandro, eu preciso te fazer uma pergunta. Eu falei, diga. E ela disse, como você tem tanta informação? E tanta informação de qualidade? E eu disse a ela, o seu negócio é comprar mármore, cortar mármore, montar mármore. O meu negócio é estudar e compartilhar conteúdo. Sem contar que o mais importante da minha vida é que eu trago para dentro da empresa tudo aquilo que eu fiz ao longo de tantos anos. São mais de 30 anos trabalhando no desenvolvimento de equipes e pessoas. São mais de 155 viagens internacionais ao redor do mundo. Eu, quando tenho espaço na minha agenda, eu estou fora do Brasil. Então, outro dia, eu, meu cunhado e o cunhado dele, nós nos reunimos e onde é que a gente vai passar a virada desse ano? Eu penso que a gente mereceu por um bom ano. Alugamos uma casa nos Estados Unidos e fomos passar férias. Perfeito. Por que isso? Porque eu gosto de pensar grande, eu gosto de conhecer mercados, eu gosto de estar do lado de onde as coisas acontecem. Eu nunca vejo algo como um desafio ou uma ameaça, eu sempre vejo como uma oportunidade. E é esse o meu modelo de gestão e o modelo mental que eu busco desenvolver nos empresários. Eu não vou para as empresas para chorar, eu vou nas empresas para dizer, temos um problema, então nós temos uma oportunidade de melhoria. Perfeito, ótimo. Leandro, nós queremos te agradecer a oportunidade. A gente vai deixar o seu telefone de contato aqui na nossa entrevista. Perfeito. Muito obrigado. Desejamos muito sucesso. Desejamos que as nossas empresas que precisem dessa orientação possam buscar você e a gente possa evoluir muito nas nossas empresas aqui da região, que a gente torce muito por toda a nossa região. A gente quer ver empresas pujantes, prósperas, com pessoas satisfeitas, com pessoas capacitadas, para que a gente possa desenvolver a nossa região como um todo, seja comércio, indústria, prestador de serviço, agricultura, que seja cada vez mais forte. Muito obrigado pela sua oportunidade, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E obrigado pela sua entrevista. Douglas, muito agradecido pelo espaço, Souza, muito agradecido por este momento, e eu quero dizer a vocês, não existe acaso. Se existisse acaso, Deus seria um fantoche. E nós já conversamos com isso dentro de um cliente nosso em Santa Terezinha, verdade, né? E em não havendo acaso, eu agradeço ao universo, ao grande arquiteto que aqui nos traz, que nos faz progredir e prosperar todos os dias. E o que eu devolvo à comunidade, isso eu tenho aprendido muito com Elcio, é um pouco das bênçãos que eu recebi. Por ter saúde, por ter capacidade, desenvolvimento cognitivo, vamos falar,
E essa capacidade de comunicação, porque eu não faço muita coisa bem na minha vida, não. Eu me comunico muito bem e sou um bom administrador de gestão de negócios. Então, a você que deseja conversar comigo, faça contato pelo celular, o 991883157, código de área 47, e uma conversa e um café não custam nada. Com certeza, e assim seja. Muito obrigado. Obrigado, Leandro Souza. Obrigado pela nossa imensa audiência, pela essa entrevista que contribuiu muito, né, de uma grande riqueza, de uma grande importância para todos os nossos empresários. Souza, obrigado pela oportunidade. Esse é o Jornal de Mais News e obrigado, Leandro, aí, por essa riqueza de entrevista que a gente teve a oportunidade de conversar.